Ok, senhores, professor Rian aqui mais uma vez na disciplina de circuitos elétricos de corrente contínua, ok? Vamos dar sequência hoje no nosso estudo, no nosso assunto, tratando das resistências elétricas. Já vimos diferença de potencial, já vimos corrente elétrica, hoje daremos sequência no nosso estudo com as resistências elétricas, que aí nós vamos partir para o estudo das leis de Ohm, que tem tudo a ver com as resistências, e já vamos inclusive entrar nos elementos básicos para a construção de circuitos muito simples, mas já circuitos elétricos para poder fazer alguma análise. Né? Estamos avançando, então vem comigo que vai valer muito a pena, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, né, antes de começar a explicar a resistência elétrica, o que seria resistência elétrica? Qual é esse conceito que nós damos para a resistência elétrica desenvolvido, estudado, e nós vamos ver que tem duas leis dadas pelo George Simon Ohm que tratam dessas resistências elétricas. Né? O que é isso? Primeiro que é a capacidade de um corpo, de um objeto, de um material se opor à passagem de corrente elétrica. Opa, acendeu a luzinha aí? O que é a corrente elétrica mesmo que nós vimos na última aula? Primeiro, né, para o circuito funcionar, para ocorrer o movimento ordenado de cargas elétricas, que é a corrente elétrica, eu preciso aplicar uma diferença de potencial. Então, na hora que eu aplico uma diferença de potencial no circuito, e aí eu começo a ter o movimento ordenado de cargas elétricas, na hora que essas cargas elétricas movimentando de forma ordenada do maior potencial para o menor potencial, onde elas vão caminhando, se elas encontrarem pela frente um caminho que vai apresentar uma dificuldade, um caminho que vai apresentar uma resistência, um caminho que vai resistir à passagem desse fluxo ordenado de cargas elétricas, a isso nós damos o nome de resistência elétrica. Tá? Então, o que é resistência elétrica? São elementos, são componentes que nós colocamos no circuito e a característica dele é resistir, restringir a passagem desse movimento ordenado de cargas elétricas que nós chamamos, estudamos na semana passada, de corrente elétrica ampere. Então, os amperes estão passando lá tranquilos, né? Que é carga elétrica pelo tempo, coulombs por segundo, estão lembrados? Eles estão viajando tranquilamente ali pelo circuito até encontrar um caminho difícil, estreito, contrito para poder passar. Isso é a resistência elétrica. Bacana? A letra, né, que representa a resistência elétrica aqui para nós em circuitos vai ser a letra R maiúsculo. E a unidade é Ohm, O-H-M. Né? O símbolo é o ômega do alfabeto grego. Então, Ohm, em homenagem a quem? Ao cientista, físico, matemático alemão George Simon Ohm. Né? Então, em homenagem ao George Simon Ohm, foi que elaborou, desenvolveu a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, relacionando, né, a resistência aos circuitos, as características de um objeto, em homenagem a George Simon Ohm, foi dado aí como unidade de resistência elétrica. Eu coloquei aqui, pessoal, um go further. O que é esse go further? É ir além, ir mais longe, ir mais distante. Então vale a pena ir dar um Google na vida do George Simon Ohm. O que ele fez? Como é que ele estudou? Se estudou de forma formal ou por conta própria? Trabalhou aonde? Que laboratório? Como é que ele desenvolveu essas leis de Ohm? Primeira, segunda lei de Ohm? Como é que ele chegou nessas conclusões? Quais foram os grandes feitos, as grandes conquistas, as dificuldades? Vale a pena pesquisar, conhecer um pouco mais aí da vida desse grande cientista, assim como todos da área de elétrica. Por quê? Isso é fundamento. E na hora que a gente coloca fundamento, nosso conhecimento está bem fundamentado, a gente consegue ir mais longe, né? A gente consegue aprender mais, a gente consegue assimilar mais informação, porque existe um fundamento ali bem sedimentado. Então, vale a pena, vá no Google, go further, vão além, né? Vão mais longe, buscando informações sobre a biografia aí do George Simon Ohm, lá que nasceu em 1789 a 1854. Quer dizer, não é nem tão distante assim. Nós vimos lá que Tales de Mileto, quando descobriu lá o AMBA, o estudo do elétron, né, que dali surgiu o estudo da eletricidade, isso foi em torno de 600, né, se eu não me engano, antes de Cristo. Aqui nós estamos em torno de 1800 depois de Cristo. Então passaram-se aí mais de 2000 anos até chegar na elaboração dessas leis de Ohm, que são tão largamente aí utilizadas nos dias de hoje, não é verdade? Então olha só, quanto tempo se passou e como é que de 1850, 1900 para cá
essa ciência da eletricidade evoluiu de forma muito rápida, muito bacana, até chegar ao ponto que nós estamos aí hoje, 2021, para a glória de Deus, ok? Então, olha só, pessoal, qual a simbologia? Já vimos o Om, alguns falam que quem faz yoga aí, quando está meditando, fica lá falando Om, né? É uma brincadeira, óbvio, mas só para vocês guardarem aí a unidade de resistência elétrica que é o Om. Simbologia utilizada, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui. A mais comum que nós vemos de simbologia é esse assim, vai e vem, sobe, desce, essa minhoquinha, sobe, desce, porque é muito intuitivo, né? Realmente representa o que é uma resistência. Quer dizer, se você passa ali um fluido, uma água, um líquido qualquer, e você bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo e faz esse caminho, naturalmente a gente tem a noção de que você está resistindo ali a passagem daquele fluido por um cano, por uma tubulação. Você imagina que vai ser muito mais difícil, quanto mais vai e volta você tiver, mais resistivo, mais resistência o fluido vai encontrar para conseguir seguir o seu caminho, conseguir seguir o seu percurso. Então imagine o seguinte, eu tenho uma diferença de potencial, um ponto mais alto, um ponto mais baixo, eu quero sair do maior potencial para o menor potencial, e sempre que isso acontece eu tenho um movimento ordenado de elétrons, e de repente esse movimento ordenado de elétrons, a gente pode fazer aqui uma similaridade com o fluido, ele encontra ali um elemento que vai dificultar a passagem da carga elétrica. Então vai vir as cargas elétricas no tempo lá bonitinhas, chega num ponto, esse ponto se tornou difícil, estreito para poder passar. Isso é uma resistência elétrica. E esse símbolo traz muito bem esse conceito de dificuldade, de resistência à passagem de alguma coisa. Na mecânica do fluido, aqui para nós da elétrica, das cargas elétricas. Bacana? Tranquilo? Outro símbolo também muito usado, pessoal, é esse símbolo aqui, esse retângulozinho aqui deitado, que também é muito, vocês vão encontrar em diversos circuitos, modelos, livros, enfim, manuais, é muito utilizado também. Esse de baixo já é o símbolo, quando tem essa setinha, o mais comum é esse, tá, pessoal? Esse aqui não é tão comum, o que eu mais vejo é o símbolo do resistor, quando tem uma seta aqui atravessando, que significa que aquele elemento resistivo ele é ajustável. Ora, como é que significa isso? Eu consigo sair de um valor mínimo, parar em valores intermediários, até chegar no valor máximo. Então, se eu tiver uma resistência, por exemplo, variável, ajustável, de 1 kΩ, o que é 1 kΩ? Aqueles que já estão acostumados aí com o SI, Sistema Internacional de Unidades, 1 kΩ são 1000 ohms. Se ele for construído, projetado para ser ajustável, eu consigo girar ali um dial, um botão, um knob, girar algum mecanismo, eu consigo variar desde zero ou deslizar. A gente tem ali um reostato, como nós dizemos, Reostato é um resistor variável, deslizante, então eu saio desde o 0 ohm, posso parar em qualquer valor intermediário, 100, 200, 250, 500, até chegar no valor máximo, que é 1000 ohms. Então isso é um resistor variável, isso é um reostato, e a gente costumamos representá-lo aí nos diagramas, nos circuitos, como sendo o mesmo símbolo da resistência, só com essa setinha aqui. O mesmo vai valer para capacitor, para indutor, que vocês vão ver lá em CA no próximo semestre. Então, quando a gente coloca a setinha, significa que é algo que eu consigo variar, significa que é algo que eu consigo ajustar. Bacana? Tranquilo, pessoal? Vamos em frente, então. Gostaram do George Simon Ohm aí? Beleza, né? E agora, para nós aqui na prática, o que é resistência elétrica? O que a gente faz com isso? Como é que a gente trabalha? O que é? Quero ver quero encontrar uma resistência elétrica. A primeira, uma muito comum aí, olha só, vê quem já viu uma resistência, quem já trocou uma resistência de chuveiro da Lorenzetti, igual essa daqui. Então, quem tem chuveiro elétrico aí sabe que é muito comum ocorrer a queima da resistência do chuveiro elétrico, quando ele para de funcionar, E a gente vai e compra uma outra resistência. Esse aqui é da Maxidush, um modelo muito comum, um modelo dos mais comuns, aí, mais baratos também, da Lorenzetti, que é só você tirar a resistência antiga e substituir por uma nova. Isso daqui é o elemento resistivo. Isso aqui não deixa de ser uma resistência. Outros modelos trazem esse outro tipo de resistência. Basicamente é a mesma coisa, muda a forma construtiva, a forma de instalação, enfim, o objetivo é o mesmo. E esse daqui? Quem nunca viu um resistor desse utilizado em placas de circuito eletrônico, placas de circuito impresso,
que nós falamos aí. Então, um resistorzinho de eletrônica. Vocês vão ter acesso, vão trabalhar com esses resistores no nosso laboratório, fazer várias montagens, ensaios, testes. São resistores que é muito comuns encontrados em circuitos eletrônicos. Ok? Aqui outra resistência, né? Aquelas lâmpadas incandescentes, claro que elas estão saindo do mercado, cada vez é mais difícil de encontrar uma lâmpada dessa, né? Estão sendo substituídas aí pelas lâmpadas de tecnologia LED, mas é um exemplo interessante de resistência, que era um filamento de tungstênio, metal tungstênio. A corrente elétrica, ao passar por esse filamento de tungstênio, aquecia tanto o metal, esse metal tungstênio, que ele produzia tanto calor que ele começava a se encandecer. Por isso o nome de lâmpada incandescente, que é uma resistência de tungstênio, que ao passar a corrente elétrica por ali, se chocar ali com os átomos do tungstênio, aquela resistência provoca ali a luminosidade. E é interessante, vou comentar mais à frente, que na lâmpada de tungstênio, essa lâmpada de tungstênio, né, de filamento, ela produz calor. Olha que interessante, né? 90%, pasme, 90% ali que ela produz de trabalho é calor e 10%, 15%, quando muito, é de luz. Então a luz é um subproduto dessa lâmpada. O principal que ela produz é calor. Olha que loucura, olha que doideira. E nós sempre utilizamos ela só como subproduto, que é a luz. Então, de toda a potência que ela consome, a menor parcela que vira luz, o resto vira calor. Quem já trocou uma lâmpada dessa sabe o quanto que ela queima, o quanto que ela esquenta. Não é assim? Então, por isso até que ela está caindo em desuso, porque é uma lâmpada com eficiência baixíssima. Pensa bem, eu vou consumir, vou pagar cada R$1 que eu pago para a concessionária de energia, para a CEMIG, para acender uma lâmpada dessa, 90 centavos, 85 centavos é lixo, é calor que eu produzi que eu não queria, e 15 centavos, 10 centavos ali é de luz, de fato, que iluminou o ambiente. Então é uma lâmpada terrível, muito pouco econômica, muito pelo contrário, né? É uma lâmpada onde eu uso o subproduto dela como luz, né? E o calor eu perco, dissipa no ambiente, e não é isso que a gente quer. Por isso que elas foram substituídas pelas lâmpadas fluorescentes compactas, atualmente pelas lâmpadas LED e por aí vai. É uma lâmpada muito pouco eficiente. Okay? Mas ilustra bem o conceito de resistência elétrica. Coloquei mais um exemplo aqui no fim, pessoal, né? Que é um exemplo de resistência elétrica que não deixa de ser a gente. Somos nós, como diz o outro, né? A brincadeira. Nosso corpo humano, ele tem uma resistência. Que tem a ver com a umidade, tem a ver com quanto de água, percentual de água, de gordura, de banha, né? Que nós temos, de músculo, de osso. De líquidos, enfim, isso varia um pouco, depende se o seu corpo está molhado ou se o seu corpo está seco, depende de uma série de fatores, mas nós temos uma resistência elétrica do nosso corpo, ok? Que também, se for percorrida por uma DDP, se for ligada a uma diferença de potencial, a corrente elétrica vai circular pelo nosso corpo, que é uma resistência, e vai provocar vários efeitos indesejados, né? Choque, queimadura, compromete o coração, os órgãos internos, então uma série de problemas aí. Bacana? Tranquilo, pessoal? Estou conseguindo acompanhar até aí? Mole, né? E aí, olha só, já vou começar a falar de resistência elétrica, mas já ligando aí as leis de Ohm. Vou começar ao contrário, pela segunda lei de Ohm, e depois eu apresento a primeira lei de Ohm. Por quê, professor? Não, porque a segunda lei de Ohm trata mais do aspecto construtivo, do material, enfim. A primeira lei de Ohm está mais ligada já a circuitos elétricos. Então, eu vou deixar a primeira lei para o final dessa aula, na segunda parte dessa aula, quando a gente vai tratar justamente já dos pequenos, dos primeiros circuitos elétricos. Então, senhores, o que a segunda lei de Ohm nos traz? Né? Traz justamente aqui que a resistência R, resistência elétrica R, de um material, ela é dada por resistência R, maiúsculo, é dada por ρ, L dividido por A. Bom, peraí, né? Misericórdia. Não entendi nada. O que é ρ? Que letra esquisita é essa? Parece um P em itálico, pequenininho. O que é o ρ? Esse ρ, pessoal, vem do alfabeto grego aqui, ó. Opa, perdão. Vem do alfabeto grego. Na matemática, na física, nós utilizamos várias letras, né, desse alfabeto grego. É muito comum usar o φ, o psi, né, o psi, o si, o alfa, beta, delta,
epsilon. Então, nós usamos o mi ao micro aqui. Lembra do micro? Coulombs, né? Micro, farads. Então, tem aqui no micro. Então, nós usamos várias sigma, o tal, o y, né? O ômega. Olha o ômega aqui, ó. Então, nós temos aqui o ômega do Ω. Tá vendo? Também do alfabeto grego. E agora vem esse Rho, esse P aqui, ó, como se fosse um Pzinho minúsculo em itálico, que é o Rho. O que é Rho? Então, só para explicar de onde que vem e por que eu vou falar Rho, né? Parece um P e o cara está falando Rho. De onde que vem isso? Né? Vem do alfabeto grego, que é essa letrinha aqui, ó, o Rho está aqui. O que é isso? Olha só que legal, é uma característica do material, chamada de resistividade. Opa, nesse ponto é importante esclarecer as coisas. Não confundam resistência com resistividade, né? Não confundam espingarda de matar rolinha com pudim de caçarolinha, com bife à milanesa com bife ali na mesa. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só, aqui a resistividade é diferente da resistência. Aliás, para calcular a resistência de um pedaço do objeto, de um trecho do material, eu preciso de saber de que o material é feito. De acordo com a composição do material, eu vou pegar essa resistividade aqui. É do material, é uma assinatura do material. Cada material tem a sua Rho, tem o seu Rho, tem a sua resistividade. Tá? Então, o metal tem uma resistividade, a madeira tem outra resistividade, o plástico, o vidro, né? Enfim, o ouro, a prata. Cada material possui uma característica intrínseca, característica do material, que a gente fala que é resistividade. E a unidade, pessoal, de resistividade é ohms vezes metro. Tá aqui, ó, ohm vezes metro. Tá? Então, resistência, R maiúsculo, eu meço em ohms. Resistividade, que depende de cada material, eu chamo medida em ohms metro. Por quê, pessoal? Se eu pegar 1 metro de uma barra de ferro, eu vou medir lá uma resistência de 1 ohm, por exemplo. Chutando aqui, tá? Se eu pegar 2 metros, vocês vão ver que eu vou ter 2 ohms. Se eu tivesse 100 metros, eu teria 100 ohms. Então, quer dizer, de acordo com o trecho do material que eu peguei, do tamanho do material, não só o tamanho, o comprimento, mas a área, nós vamos ver aqui também, vai definir qual que é a resistência daquele pedaço. Então, eu posso ter a resistência, por exemplo, de 1 metro de cabo. Eu posso ter a resistência de 100 metros desse mesmo cabo. Né? Então, quanto maior o comprimento, já dá para perceber, quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Só que eu posso ter um cabo de cobre, eu posso ter um cabo de alumínio, né? Eu posso ter um cabo de um outro material. E aí, cada material, se eu pegar 1 metro de cabo de cobre, é a mesma resistência de 1 metro de cabo de alumínio? Mesmo cabo, tudo igual, tamanho, comprimento é o mesmo, mesma seção do condutor, tudo igual, só mudei o material. Então, se o material muda, a resistividade do material muda também. Cada material tem a sua resistividade. Então, embora eu tenha o mesmo 1 metro de mesma seção do cabo, 2,5 milímetros quadrados, por exemplo, eu vou ter resistências R, eu vou ter resistência R diferente para cada 1 metro desse cabo, porque um é feito de alumínio e outro é feito de cobre. Entenderam? Então, o que define? Então, quando eu falo de resistência, eu estou pegando uma amostra que me interessa daquele material para medir naquele trecho. Um trilho de ferro, né? Um trilho de trem, um trilho de uma estrada, aí, de uma ferrovia. 1 metro daquele material eu vou ter uma resistência, 2 metros eu vou ter o dobro, 3 metros eu vou ter o triplo. Então, eu vou ter que pegar um pedaço e se eu quiser descobrir um pedaço de 10 centímetros, eu vou considerar um comprimento de 10 centímetros, por exemplo. Entenderam? Então, olha só. Só para dizer que é essa resistividade que depende do material, mas não só isso, multiplica pelo L, que nós acabamos de falar. O que é o L do material? Esse L é o comprimento do material, comprimento do meu trilho de ferro, comprimento do meu cabo, comprimento daquilo que eu vou calcular a resistência elétrica. Né? E por que é L, o comprimento? Porque isso vem do inglês. Do inglês é length, comprimento é length, L-E-N-G-H-T, length. Né, comprimento em inglês. Então, os livros acabam adotando essa mesma nomenclatura. Né? Não sei bem nem porquê, mas o L é comprimento. Já estamos no Brasil, né? esse L não foi traduzido. E então, é proporcional ao L.
e eu divido pela área. O que é a área? É a seção transversal do meu fio condutor, por exemplo. A área que está disponível para passar as cargas elétricas. Se fosse um cano, se fosse na mecânica, seria a área disponível para passagem de água dentro de uma tubulação. Essa área, essa seção aqui circular, nesse caso, poderia ser uma seção quadrada, retangular, se fosse um trilho de trem, por exemplo, enfim, um pedaço de barra de ferro, mas aqui está tentando simular aqui um condutor, um pedaço de fio, um pedaço de um cabo, E aí eu vou pegar essa área aqui e dá para ver que ele é inversamente proporcional à resistência. O que significa isso? Quanto maior a área, menor é a resistência. Áreas pequenas, a resistência é grande, apertada, difícil de passar. Área muito grande, a resistência diminui. Okay? Se a área for pequenininha, a resistência é grandona. Entenderam? Tá? Então, a equação que a gente chama de segunda lei de Ohm relaciona a característica do material, relaciona o comprimento do meu cabo condutor e divide pela área disponível para a passagem das cargas elétricas. Ok? Lembrando que nós estamos no SI, então L é o comprimento do material em metros, que é SI, e A é a área da seção do meu material, que é dada em metro quadrado. Beleza? Aqui o alfabeto grego vai ficar registrado aí para vocês. E com relação ao Rho, a resistividade Rho dos materiais, eu tenho uma tabelinha aqui com algumas resistividades dos materiais. Não é resistência, é resistividade. Tá? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui aos condutores, metais e algumas ligas, nós temos aqui a prata, 1,47 vezes 10 elevado a menos 8 ohms metro. Ok? O cobre, 1,72 vezes 10 a menos 8. O ouro, 2,44. Olha que detalhe interessante. Normalmente os cabos são feitos de cobre. Se fossem feitos de prata, a resistividade da prata é menor do que a resistividade do cobre. Seria o melhor, só que ficaria muito mais caro. Então o cobre é uma boa relação custo-benefício. Inclusive o cobre, a resistividade Rho, ohms metro do cobre, é 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro, vezes metro, na verdade, é menor do que a do ouro. Então, o cabo de cobre conduz a energia de forma melhor, com menos resistência no final das contas, do que se fosse um cabo de ouro. O alumínio é maior do que o ouro, é maior do que o cobre, maior que a prata. Só que o alumínio é barato. Então, nós temos ainda muitos cabos de alumínio, é muito utilizado, principalmente em sistema de distribuição, de transmissão de energia, com seções, as bitolas maiores de alumínio, que não é ruim, é 2,75 vezes 10 elevado a menos 8, é muito pequenininho. A quantidade de ohms em cada metro é muito pouca. A quantidade de resistência ohms em cada metro de cabo de alumínio é pequena, 2,75. Do cobre é menor ainda, da prata é menor ainda. Do tungstênio já é um pouquinho maior. Lembra da lâmpada de filamento de tungstênio que eu comentei? 5,25 vezes 10 a menos 8. Tem o aço, o chumbo, o mercúrio e algumas ligas metálicas. Isso para materiais condutores. Nós temos os semicondutores, que eu comentei rapidinho na última aula, que basicamente é silício e germano, que quando eles precisam de um incentivo para passar a conduzir energia elétrica, quando eles estão dopados, eu usei esse termo, quando a gente dopa o material, eles deixam de ser isolantes e passam a ser condutores. E os materiais isolantes. Olha que interessante, o âmbar, vidro, mica, quartzo, madeira. Olha só, o material condutor é 1,47 ohms de resistência vezes 10 a menos 8 em cada metro. Muito, muito pequeno. Já a madeira é de 10 elevado a mais 8. Percebam, pessoal, que eu saio daqui do 10 elevado a menos 8, que é um tisquinho, é um micro lá, 1 dividido por 10 elevado a 8, 1 dividido por 8 zeros, quase minúsculo, para algo muito grande. Aqui é 10 elevado a mais 8, tem 1 com 8 zeros em cima, Olha que númerozão grande. Então olha como é que a madeira resiste à passagem da corrente elétrica. Olha o vidro, não é nem 10 elevado a mais 8, é 10 elevado, a mais 10, a mais 14. Então eu tenho aqui de um extremo valores de resistência por metro muito minúsculos e aqui os isolantes valores muito gigantescos. São dois extremos, é 8,80, Nem seria 8,80, seria 8 muito abaixo de zero
e o 0,00008 na faixa de milhões, bilhões, trilhões. São extremos muito longes o material condutor do material isolante. Chique, né? Bom, o que nós temos aqui agora? Falando aí sobre resistência elétrica, vale a pena a gente analisar aquela equação lá atrás. Qual a equação que é mesmo, pessoal? Eu não lembro mais. Ó, resistência é ρ L dividido por A. Vamos analisar a resistividade? Vou analisar o impacto do comprimento? Vamos analisar o impacto da área? É isso que eu vou fazer nesse slide aqui. Ó. Primeiro, o que eu fiz aqui, meninos? Eu tenho aqui o material cobre e o outro material, um pedaço aqui de condutor de ferro. O comprimento é o mesmo. A área aqui, a áreazinha aqui e aqui é a mesma. Mesmo comprimento, mesma área, tudo igual. Só mudou o material, cobre e ferro. Sendo que a resistividade do ferro é maior do que a resistividade do cobre. Então, a resistência desse cabo vai ser maior do que a resistência desse cabo, desse trecho de cabo. Por quê? Porque a resistividade desse cabo de ferro é maior do que a resistividade do cabo de cobre. Entendeu? Então, se é tudo igual, eu mudo o material, eu avalio a resistividade. Quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência também. E agora, nesse segundo exemplo, o que eu fiz aqui? Cabo de cobre em cima, cabo de cobre, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Cabo de cobre em cima, cabo de cobre embaixo. Tudo cobre. A área aqui é a mesma, olha a área da seção transversal de cima e de baixo, é a mesma área. O que mudou aqui, pessoal? O trecho, mudou o comprimento. Né? A gente percebe que o cabo 2 aqui, ele tem um comprimento bem maior do que o cabo 1. Então, a resistência do cabo 2 vai ser maior do que a resistência do cabo 1. Por quê? Olha o comprimento dele. Lembra que a equação é R, resistência, igual a ρ, vezes L. Então, quanto maior o L, aqui é L2 maior que L1. Quanto maior o L, maior o comprimento. Se o L é o dobro, a minha resistência será o dobro. E por aí vai. Né? Entendeu? E aqui nós temos uma outra análise, que é cobre em cima, cobre embaixo. Comprimento de cima é igual ao comprimento de baixo. O que mudou aqui, senhores? O que vocês acham que mudou aqui? O comprimento é o mesmo, o L é o mesmo, a resistividade ρ é a mesma, que é cobre, cobre. Mudou a área, olha só. O de cima é maior do que o de baixo. A área do R1 é maior do que a área aqui do R2. A área aqui, ó, desse 2 aqui é menorzinha. Pensa num cano de água. Se você é água, você preferiria passar num cano apertado, muito estreito, ou num cano de esgoto, aquele de 10 centímetros, né, 4 polegadas, aqueles canos largos, né, facilidade para escoar. O elétron é a mesma coisa, a carga elétrica é a mesma coisa. Então, eles preferem, quanto maior a área, quanto maior a área, menor a resistência. Rho L dividido por A. Na hora que eu divido pela área, quanto maior a área, menor é a resistência. É inversamente proporcional. Ok? Então, quanto menor for a área, mais resistência eu tenho. Quanto maior for a área, menos resistência eu tenho. Então, portanto, aqui, ó, nesse caso, o R2 é maior do que R1. A resistência desse trecho de cabo é maior do que do R1. Por quê? Porque a área do R1 é maior do que o R2. Entendeu? E aí vem uma pergunta para a gente refletir. Eu dou a resposta na nossa aula ao vivo amanhã, né? Mas só para vocês irem pensando. A resistência dos chuveiros elétricos, ele tem normalmente posição morno, quente, frio, né? Tem duas posições, tem três, tem verão, inverno. Então, alguns você varia continuamente a temperatura dele, mas o fato é que eles têm a seleção de temperatura. E lá dentro é uma resistência que nós já vimos. E na posição verão, quando você põe o chuveiro na posição verão ou no morno, ele aquece menos. A resistência que você selecionou ali dentro, quando eu ponho na posição verão para aquecer menos, é maior ou é menor do que a resistência que nós utilizamos na hora que selecionamos a posição inverno? O que vocês acham? Pensem um pouquinho, né? Na posição inverno, o chuveiro consome mais potência, ele aquece mais, porque está frio, você quer que esquenta mais a água. Né? Na posição verão, o chuveiro aquece menos, porque está mais quente, a água pode estar mais fresca, pode estar mais morna. É bom você tomar banho, ninguém vai tomar um banho pelando aí no verão. Alguns sim, né?
Alguns gostam de tomar banho aí muito quente no verão. Mas normalmente o morno é usado no verão e o quente é usado no inverno, porque aquece mais. E a resistência, como é que fica com relação a isso? Né? Dou uma dica aqui para vocês irem pensando que quanto mais resistência eu tenho no circuito do chuveiro, por exemplo, menor vai ser a corrente. Óbvio, né? Se eu aumento a resistência, a passagem das cargas elétricas, vai passar menos cargas elétricas por segundo. Se passam menos cargas elétricas por segundo, está passando menos amperes, está passando menos corrente elétrica. E ao mesmo tempo, se eu diminuo a resistência, a carga elétrica flui com maior intensidade pela unidade de tempo. Passam mais coulombs por segundo, vão passar mais amperes no meu circuito, quando a resistência ela diminui, então a corrente aumenta. Então, muita resistência, pouca corrente. Pouca resistência, a corrente sobe. Deu para ter uma noção aí, né? Se eu quero ir para o inverno com muita corrente, com muito calor, né? Com muito calor, quero esquentar muita água, preciso de muita energia elétrica, muita potência elétrica, muita corrente circulando pela resistência do meu chuveiro para aquecer mais a água. A resistência tem que ser, portanto, uma resistência menor, mais baixa do que no verão. No verão, eu posso me dar o luxo de ter menos corrente elétrica circulando, porque eu quero aquecer menos a água. Então, se eu quero ter menos corrente circulando, para aquecer menos a água, eu posso ter uma resistência maior em relação ao inverno. Entendeu? Pensa aí, vai dar um monte de dúvida, um monte de questionamento, assim, espero, né, que vocês tenham dúvidas, e a gente vai discutindo isso aí no grupo ou na aula amanhã. Beleza? Bom, pessoal, outro detalhe é que a resistência elétrica, a gente fala informações gerais, né, aonde que ela está presente, nos fios condutores, nos cabos, nos fios, né, em eletrodomésticos residenciais, industriais, enfim, chuveiro, secador, ferro de passar roupa, torradeira, lâmpadas, aquecedores, ou seja, entendam que a resistência elétrica, ela sempre gera calor. Às vezes gera um pouquinho de luz também, como nós vimos naquelas lâmpadas antigas, né? Mas essencialmente gera calor. Então, um ferro de passar roupa gera muito calor, tem resistência ali. Um chuveiro elétrico gera muito calor, tem uma resistência ali. Uma torradeira, uma misteira, né? Aquecedor, uma máquina de lavar e secar roupa. Ela vai lavar a roupa, precisa do motor para fazer o movimento, né? de giro e tal, para balançar e lavar a roupa. Tem bomba para colocar água para dentro, tirar água de dentro da máquina, enfim. E tem as resistências, aquelas máquinas que secam a roupa, sopram ar quente lá dentro. Então, secador de cabelo, sempre que tem algum calor envolvido, pode saber que quem faz isso na elétrica é uma resistência. Secador de cabelo, fornos elétricos, um forninho elétrico, né? Diferente do micro-ondas, que o princípio é um pouco diferente do aquecimento em si, da resistência, né? De soprar. Micro-ondas, eu uso micro-ondas, né? Outros tipos de tecnologia. Mas tem os forninhos elétricos. Você olha, se você vê ele incandescente, ele vai esquentando, você vê a resistência ali vermelha, laranja, amarela, significando que ela está muito quente e troca calor com o ambiente e ali assa ali pão, frango, sei lá, batata, que você quiser assar ali dentro, né? Assim como o secador de cabelo, que tem ali uma hélice, um ventilador, soprando em cima de uma resistência muito quente. Fica quente quando passa a corrente por ela, e aí sai aquele bafo quente na ponta do secador. Só isso. A tecnologia é essa. Né? Eu esquento uma resistência, coloco uma hélice para soprar em cima dessa resistência, troca calor com a resistência e sai aquele ar muito aquecido, né, na saída do secador de cabelo. Olha que bacana. Né? Mesma coisa o chuveiro elétrico. Eu passo corrente por aquele resistor, ele esquenta muito, a água passa, troca calor com a água e a água sai quente. Olha que bacana, né? Então a gente tem muita coisa, a gente chama de efeito Joule. Sempre que a gente transforma energia elétrica em energia térmica, nós damos o nome para isso de efeito Joule, ok? Que é o quê? A colisão, né, do movimento dessas cargas elétricas, dos elétrons ali dos átomos, que vai colidindo com aquele material que provoca uma certa resistência à passagem da corrente. Existe material que não tem resistência nenhuma? Não, todo material tem uma resistividade, tem uma resistência, por menor que seja, nós vimos da prata ali, tem os supercondutores, pesquisem aí também sobre os supercondutores, o que acontece e tudo mais,
mas sempre há uma resistência mínima envolvida nos circuitos. Beleza, pessoal? E aí uma curiosidade é o seguinte, que a temperatura de trabalho dos objetos e materiais influenciam sobre o valor final da resistência. Querem ver? Nos materiais condutores, materiais metálicos, por exemplo, quanto mais quente eles estiverem, eu vou ter uma resistência um pouco mais alta, aumenta a resistência. Então, nos materiais condutores, se a temperatura está muito alta, a resistência também aumenta um pouco. Já nos materiais semicondutores e materiais isolantes, é o contrário. Né? O aumento da temperatura do objeto, do ambiente, enfim, diminui a resistência. Diminui a resistência. Tá? Então, tem essas características envolvidas aí. A variação, e normalmente você tem que fazer correção de temperatura, né? Para fazer algum cálculo mais preciso. Você tem que saber qual que é a temperatura ambiente, né? Para levar tudo em consideração, para saber qual a resistência, calcular a resistência de forma correta, de acordo com a temperatura. Bacana? Olha que interessante, uma figura muito antiga de um livro, né, que ilustra muito bem a relação que nós vamos ver aqui na primeira lei de Ohm, que mostra a relação, olha que interessante, hein, dos volts, que é a diferença de potencial, com a corrente elétrica, as cargas elétricas em movimento e o papel da resistência elétrica. Olha que figura mais ilustrativa aí, né? A DDP está empurrando as cargas elétricas do maior potencial para o menor potencial. O papel da DDP, dos volts, é empurrar, é servir de pressão, é dar pressão para as cargas elétricas. Só que as cargas elétricas chegam a passar em alguns pontos muito restritivos, muito estreitos. E quem aperta o caminho, quem dificulta o caminho, quem coloca resistência no caminho, são justamente aqui o Ohm. A resistência elétrica limita os amperes, que está sendo empurrado pelos volts. Viram só que legal? E agora achei uma figurinha mais atual, né? Isso é uma figura de um livro antigo, parece feito à mão ali, bacaninha, né? Um croquis, um rabisco. E agora uma figura mais atual que eu encontrei, com o mesmo desenho aí, versão 2020, né? Onde nós temos aqui a DDP empurrando as cargas elétricas, os amperes, e quem está dificultando a vida de todo mundo é o Ohm aqui, né? A resistência. Ok? Joia! E aí, como ampere, corrente elétrica, volts, diferença de potencial ou tensão elétrica, nós temos também aqui para resistência elétrica os múltiplos e os submúltiplos. Então vamos lá, nós temos aqui quilo-ohm, mega-ohm, giga-ohm, milli-ohm, micro-ohm, nano-ohm. Então o ohm como unidade básica, aqui 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes, 1 bilhão, 1000 vezes menor, 1 milhão de vezes menor, 1 bilhão de vezes menor. Tá? Os múltiplos e submúltiplos são adotados para todas as grandezas aí. Joia? Vou deixar isso daqui, tem na lista de exercícios também, um ou dois exercícios para vocês fazerem essa conversão, né? E aí, quando eu saio, por exemplo, de volts para kilovolts, eu tenho que fazer uma divisão por 1000. 1000 volts é 1 kV, porque eu pego 1000 volts, divido por 1000, chego a 1 kV. Entenderam? 1 kV, ou seja, 1000 kV é 1 megavolt. 1 megavolt é 1 kV, 1 megavolt são 1000 kilovolts ou 1 milhão de volts. Então eu posso fazer isso aqui. Quando eu saio de megavolt para kilovolt, eu multiplico por 1000. Kilovolt para volt, multiplico por 1000 de novo. 10 a terceira aqui, 10 a terceira aqui. Então 1 megavolt é 1000 kilovolts, que são 1 milhão de volts. Então é só para dizer que quando eu ando aqui para a minha esquerda, eu divido por 1000. Quando eu ando para a minha direita aqui, eu multiplico os valores por 1000. Ok? 1 ohm multiplico por 1000 para levar para miliohms. 1 ohm são 1000 miliohms. 1 ampere são 1000 miliamperes. Agora, 1000 miliamperes eu divido por 1000 para chegar em ampere. É 1 ampere. 1000 miliamperes é 1 ampere. Entendeu? E agora vão vir alguns exercícios aqui. Na sequência, vamos falar da primeira lei de Ohm aplicada a circuitos e já mostrar alguns elementos básicos de circuitos, fazendo aqui na parte 2 dessa aula. Beleza, meninos? Beleza, pessoal? Joia, vamos dar sequência agora na parte 2. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho.